eu ver se foi. Foi. Muito bem, professor Érico Pagotto aqui, essa é a disciplina de processos logísticos e nós estamos na nossa aula de número 3.2, chamada Embalagem, Unitização e Containerização. Na aula de hoje a gente vai falar então sobre esses três processos que são bem importantes na gestão logística. A questão das embalagens, a questão da unitização e a questão da containerização. Vamos lá, então. Vamos falar primeiro sobre embalagem. As embalagens, muitas vezes a gente acaba vendo as embalagens só como uma peça de marketing, mas não é. Do ponto de vista da logística, é uma etapa muito importante, porque no processo de embalagem, vários aspectos do planejamento da produção e na distribuição dos produtos precisam ser pensados de forma a facilitar tanto a execução das atividades industriais propriamente, como o transporte, a armazenagem e até facilitar a vida do consumidor também, que vai depois armazenar aquele produto em casa. Então, botei aqui uma definição para vocês. Embalagem é o conjunto de atividades relacionadas a projetar e produzir o recipiente ou envoltório de um produto. Por que recipiente ou envoltório? Recipiente é aquilo que contém o produto, quando você bota o produto dentro daquele frasco, o exemplo do shampoo, por exemplo, né? Então, quando você compra um shampoo, na verdade, você está interessado no líquido que está dentro daquele frasco plástico. E o recipiente é exatamente o frasco plástico que contém aquele item. E envoltório, a gente fala, por exemplo, de uma embalagem, uma bala, por exemplo, né? Um chiclete, ele vem embalado em um envoltório. As embalagens, elas têm várias finalidades. A primeira delas é manter conservado o produto. Então, determinados produtos recebem um tratamento químico e eles precisam ser armazenados de uma determinada forma para prevenir que ele perca suas características originais. Então, aí a gente pode pensar todas as embalagens de conserva, suco, leite de caixinha, uma série de produtos que, se não fosse aquele tipo de embalagem, talvez ele tivesse uma durabilidade menor. Se a gente for pensar, por exemplo, numa embalagem de batata frita, frequentemente eu escuto os alunos falando assim, né? Comprei um pacote de Ruffles e só vem ar. Abre o pacote, aí metade do pacote é ar. Então a pessoa se sente enganada porque ela comprou o pacote de batata e só tem ar lá dentro. Aí eu falo assim, não galera, é porque se não tivesse ar lá dentro, o que vocês acham que ia acontecer? Você ia comer pó de batata, né? A batata ia ficar toda esmigalhada lá dentro. Então, a embalagem não ia fazer esse papel de conservar. Então, certo, né? Não é porque a gente viu o pacotão lá que a gente acha que tudo aquilo lá está cheio. A gente tem que ver o peso líquido do produto. Então, tem uma razão de ser aquela embalagem ter tanto ar dentro. Não é para enganar o consumidor, absolutamente. É para conservar o produto. Além disso, as embalagens servem para expor, né? Pensa nas prateleiras de um supermercado. Quando você entra numa seção de produtos qualquer, na seção, por exemplo, de molhos de tomate. Tem vários tipos de molho, tem molho em caixinha, tem molho em vidro, tem molho em embalagem longa-vida, tem embalagens grandes, médias e pequenas. Então, essa forma de conservar e expor o produto é importante para que o consumidor faça a escolha que mais lhe interessa. Eu tive indo algumas vezes ao supermercado, depois que a epidemia começou, e eu observei uma coisa interessante, não sei se vocês já observaram isso também, né? Que tem começado a aparecer no supermercado alguns produtos com embalagens bem grandes. Vocês já viram isso? Já observaram isso? Aí eu vi embalagem de Nescau, acho, maior. Uhum.
de Nescau, de até mesmo de açúcar, tem mais, porque o pessoal antigo gosta de comprar grande mesmo, né? Mas eu vi, tipo, de açúcar, de 5 quilos. Uhum. Então, eu me lembro de ter visto, eu não lembro exatamente o que que era, mas era um produto de limpeza, não sei se era sabão em pó, amaciante, alguma coisa assim. Eu não comprei o produto, mas me chamou a atenção ter produtos tão grandes assim nas prateleiras. Aqui no Brasil, a gente não tem esse costume de comprar embalagens muito grandes. Em países temperados, na Europa, na América do Norte, como tem um período de inverno que é muito frio, às vezes até fica difícil a gente ir ao supermercado porque neva, é comum eles fazerem essas embalagens bem grandes mesmo, né? Para você fazer menos jornadas até o supermercado, comprar menos. E agora, com a questão da dificuldade da gente sair de casa, né, com a questão do isolamento social, eu comecei a ver essas embalagens. Eu acho que isso é uma tendência aí para os próximos tempos. Bom, outra função da embalagem é ajudar a vender os produtos. Seria muito difícil a gente vender produtos como o shampoo, por exemplo, sem as embalagens. Então, ter uma boa embalagem ajuda na venda do produto. Se bem que também começam a surgir algumas lojas que vendem produtos a granel. Não sei se vocês já observaram isso. Aqui em São José tem lá no Shopping Colinas uma loja que vende produtos soltos. E você pode levar o seu saquinho ou pode comprar um saquinho na loja e eles colocam a quantidade. É uma loja que fica logo no segundo piso, logo em frente à escada rolante. Me foge o nome agora, mas é uma loja que vende coisas assim do tipo aveia, farelo de trigo, farináceos em geral, produtos naturais, frutas secas, né? Então, isso é uma coisa interessante também, porque é um nicho de mercado que começa a ser explorado. Isso é feito por dois motivos, né? Primeiro, para reduzir o custo do produto, ainda é um produto mais barato para o cliente, e segundo, por uma questão de sustentabilidade, de você diminuir o número de embalagens dos produtos. E aí tem uma função também, né, que é a função que a gente mais conhece, que é a função do marketing das embalagens. E aí tem tanto o marketing do produto quanto o marketing do fabricante, que são duas coisas diferentes. Por isso que eu botei essas duas figurinhas aqui nesse slide. A sopa Campbell's, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas ela foi uma embalagem assim que ganhou vários prêmios, virou até obra de arte, considerado ícone da cultura pop estadunidense, porque ela é muito tradicional, é uma sopa que já existe há, sei lá, mais de um século e ainda é comercializada. Ela tem esse visual retrô aqui, né? Então é um produto bastante consumido ainda hoje. Essa lata de sopa, ela fez tanto sucesso que a marca Campbell's, ela cresceu em função disso. Eu fiquei pensando se no Brasil a gente teria algum produto assim que fosse bem ícone, assim, bem típico do Brasil. E aí eu lembrei de duas coisas. Primeiro é a questão da aveia Quaker, né, que não é um produto brasileiro, mas é bem típico também, né, aquela caixa de aveia. E segundo, uma coisa que é mais típica brasileira, que é essa paçoquinha amor, que é uma coisa que não tem em lugar nenhum do mundo, é típico daqui, né? Vem embalado só no... Antigamente ela vinha num plásticozinho dobrável, que você só desembrulhava. Hoje em dia ela vem com essa embalagem nova que eu estou projetando aí na tela para vocês, que é uma embalagem hermeticamente fechada e você precisa descolar ela para abrir, né? Eles fizeram isso justamente para melhorar a inviolabilidade do produto, né? Também é um hit de vendas, é um hit de sucesso. Volta aqui para mim. Vocês conhecem algum produto que seja a cara do Brasil? O que vocês acham que é um produto
típico, assim, que você vê, assim, você fala, putz, só no Brasil tem esse produto? Bananinha de Paraibuna. Ah, boa, boa, muito bem. Tem a bananinha de Paraibuna, tem aquela doce, tem a diet, tem a com e sem açúcar, né? Muito Exatamente. bem, bem lembrado, é isso aí. E a embalagem da bananinha lá de Paraibuna é parecida com a embalagem aí a nova embalagem da Paçoquinha Amor que eu mostrei para vocês. Guaraná Jesus, né? Vocês já ouviram falar daquele Guaraná Jesus? Antigamente era uma coisa típica de alguns lugares do Nordeste, hoje em dia já ganhou o Brasil inteiro. É um Guaraná cor-de-rosa, né? Que o pessoal fala que tem gosto de Fanta, eu nunca tomei, para falar a verdade. Mas ele é cor-de-rosa, assim, bem pink, né? Vocês conhecem o Guaraná Jesus? Eu fiquei sabendo ontem dessa marca com o professor na aula de ontem. Ele falou sobre isso, da questão da Coca-Cola, que foi lá e comprou a marca. E por enquanto eu nunca vi aqui, mas ele disse que lá no Nordeste é bem vendido esse produto, mas aqui ainda eu não cheguei a ver na nossa região. É bem típico mesmo, né? O que mais que vocês conseguem imaginar que seja bem típico do Brasil? Falem vocês. Professor, eu sigo uma moça no Instagram que ela mora em New York. E lá ela fala que quando ela encontra feijão do Brasil no supermercado, ela fica super feliz. Então, eu acho que o feijão, nosso feijão preto, é uma característica do Brasil. Sim, sim. E o feijão agora tem uma coisa interessante, né? Vocês já viram que vende feijão de caixinha assim, feijão cozido? Enlatado, você quer dizer? Não, é uma caixinha longa-vida. Sabe aquela caixinha de milho, de ervilha, uma embalagem longa-vida pequenininha assim? Ah, sim. Agora tem feijão cozido, tem feijão preto, feijão branco e feijão carioquinha normal, né? Nossa, facilita a vida. Ele é meio caro, assim, para você comer todo dia, não, acho que não vale a pena, mas de vez em quando é uma opção que realmente facilita muito a vida. E tem uma coisa mais antiga também, que é aquela lata de feijoada, né? Uma lata grandona, não sei se vocês já viram. Ah, isso deve ser aquelas feijoada pronta, né? Feijoada pronta, isso. É horrível, galera, é horrível. Eu já comi aquilo lá, é muito ruim, cara. Desculpa só quem gosta, né? Mas tem um gosto muito forte de conservante, sabe? Mas também é uma coisa que eu imagino que só exista no Brasil. Inclusive, eu acho que estrangeiro deve ter uma má impressão da gente comendo feijoada, sabia? Mas aqui a gente também come muitos pratos estranhos, né? Buchada de bode, sei lá. Meu Umas Deus, Pé coisas. de galinha. maravilha. Pé de galinha. Exatamente. A gente come umas coisas bem estranhas aqui nesse país. Volta lá para os slides. Saiu da tela de vocês, né? Volta aqui. Isso. Então, falando da embalagem como marketing, tem as duas coisas, né? Tem o marketing do produto e tem o marketing do fabricante. No caso, essa lata de sopa aqui está fazendo alusão ao produto e ao fabricante, que se chama Campbell's, né? Vamos lá. Agora, falando especificamente da embalagem na logística, já deve ter ficado claro para vocês que a embalagem é fundamental para todos os elos da cadeia de suprimentos, né? Desde da produção no campo, passando pelas etapas de transporte até os processos de industrialização, as diversas etapas de industrialização, a chegada nos pontos de venda, atacado e varejo, e a estocagem na própria casa do consumidor final. Então, todas as operações logísticas, a embalagem é importante em todas as etapas da operação logística, em todos os elos da cadeia de suprimento, em todas as operações logísticas. Quando eu estou falando de todas as operações logísticas, eu estou querendo dizer desde a hora que ela chega, desde a hora que o produto chega na fábrica, momento que ele é catalogado, indexado e armazenado, enquanto ele aguarda ser chamado para produção, depois que ele é produzido, e ao final, enquanto ele fica aguardando a finalização do lote para ser despachado. Então, em todos esses
todos esses processos logísticos, a embalagem é importante, né? Do ponto de vista das funções específicas para logística, então, a primeira de todas é essa, né? Facilitar o manuseio, a armazenagem e o transporte. Além disso, embalagens adequadas servem para prover a melhor utilização do equipamento de transporte. Então, quando um caminhão vai fazer entregas, por exemplo, as coisas precisam estar devidamente embaladas, porque isso otimiza o espaço dentro do caminhão. Se você tiver produtos mal embalados, pode correr risco até de acidentes com a carga, né? Então, ele protege o produto de eventuais impactos mecânicos, né, de choque, de bater. Eventualmente, protege contra umidade, contra patógenos externos, protege contra radiação, eventualmente. Protegem contra a umidade, no caso dos medicamentos, se a gente for pensar, aquela cartelinha de medicamentos que a gente chama, que a gente compra, né, que se chama blister, aquela cartelinha, ela é pensada para repelir tanto a umidade quanto a luminosidade. Além disso, tem essa função de marketing que eu estava falando para vocês, de comunicar as características do produto, mas não só para o consumidor final, também para as autoridades e para os intermediários. Então, determinados produtos, eles têm que estar com uma etiquetagem adequada. Tem uma série de regras e normas que a vigilância sanitária, por exemplo, pode solicitar, como, por exemplo, local de fabricação, data de fabricação, prazo de validade. Então, essas informações são importantes do ponto de vista da qualidade do produto, né, da garantia da qualidade do produto para o consumidor final. Além das informações para os intermediários também. Então, por exemplo, um código de barras numa etiqueta de produto, numa caixa, numa etiqueta de um produto, é uma informação importante que facilita a gente fazer o picking lá na hora de levar o produto para armazenagem, porque a leitura daquele código de barras, estou falando código de barras, mas pode ser qualquer outro tipo de tag inteligente também, né? Pode ser aqueles do tipo, aqueles de pedágio, me fugiu o nome agora. Aqueles de pedágio, pode ser chips inteligentes, né, que você, baseado em internet das coisas, por exemplo. Então, tem uma série de tags que podem ser utilizados para facilitar a entrada, né, a logística de entrada, bem como a manutenção dos estoques no interior da fábrica. Além disso, as embalagens facilitam o uso do produto. Então, determinadas embalagens já vêm com um local certo para você abrir, para você fechar. Então, a gente tem, por exemplo, pensando no consumidor final, vocês já devem ter visto molho de tomate, que antigamente vinha em latinha e agora vem numa espécie de sachê, um sachê maior, assim. E aí tem um lugar para você tirar a alça e ele já vem com um negócio de plástico, um fecho plástico, que permite você lacrar a embalagem para você, depois que você usa, para você guardar o produto na geladeira, por exemplo, e isso aumenta a durabilidade do produto. Então, a embalagem também tem essa finalidade de facilitar o uso e a armazenagem do produto quando ele não foi consumido totalmente. Estou falando da casa da gente, mas tem vários tipos de estruturas que permitem que você faça isso no ambiente industrial também. Uma rosca de produto de limpeza é uma forma de facilitar o uso. Aqui no Brasil a gente começa a ver agora também umas embalagens de remédio que vêm em frascos plásticos, que vêm com aquela tampa à prova de criança. Vocês já viram isso, aquela tampa à prova de criança? Para a criança não pegar o remédio por acidente, né? Tomar um remédio. Então, é uma tampa que ela roda em falso, assim. Aí, para abrir aquela rosca, você tem que apertar com força e pegar a rosca, e daí ele abre, né?
Então, isso também é uma tecnologia de segurança, né, para garantir o uso adequado do produto. Botei aqui, né, que a embalagem também adiciona um valor de reutilização para o consumidor. Então, pensa, por exemplo, nas embalagens de refrigerante retornável. Quando você vai comprar uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, você está interessado no líquido, você não está interessado na embalagem. Então, usar uma embalagem retornável é uma forma de você comprar o líquido por um preço mais barato. E agora já começam a surgir também outros tipos de produtos retornáveis. Estava falando agora há pouco do shampoo também. Nos Estados Unidos já é bem comum isso, você comprar a embalagem e depois você comprar só o refil. Aqui no Brasil eu já vi isso para sabão em pó, já vi isso para alguns produtos de limpeza. Então você compra aquele litrão grande que serve para armazenar e depois você vai comprando os refis na forma de sachê, aqueles sachês grandes, né? Que você corta e despeja na garrafa e aí com isso o produto fica mais barato. É mais barato você comprar. Faz bastante hoje isso em dia. Oi, desculpa, cortou um pouquinho, Adson, fala de novo. Hoje o Boticário já faz bastante isso, né? Você vai no Boticário e você compra, na verdade, com eles, mais refil do que o próprio produto, se você já tiver ele, né? Isso, bem lembrado. No caso do Boticário, eles até usam esse tipo de estratégia como parte da mensagem de sustentabilidade que eles adotam, né? Como sendo bem característico da marca. Então, eles fazem eles falam isso, eles criaram essa metodologia justamente para reduzir o volume de embalagens, né, de resíduos sólidos que poderiam ser lançados pela natureza. Então, eles usam isso como um apelo de sustentabilidade também, e porque também, lógico, na verdade, não é só isso, é muito mais porque facilita o custo de produção para eles, fica mais barato o custo de produção para eles. Eu ia te perguntar, porque as grandes empresas que fazem isso, na verdade, elas estão economizando, né? Quando você pega um produto, que nem eu pego o sabão Omo, por exemplo, líquido, eu vou lá, corto ele, coloco no mesmo suporte que eu utilizei pela primeira vez, eles estão economizando, que é muito mais caro daquele de plástico grande do que esse reutilizável, né? Sim, exatamente. Eu sou muito cético, sabe? Eu sou muito descrente em relação a esses apelos de sustentabilidade que a maioria das marcas fazem. Eu acho que elas utilizam isso muito mais como uma finalidade publicitária, comercial, do que realmente preocupadas com o meio ambiente. Eu acho que as empresas que estão preocupadas com o meio ambiente, elas teriam que reduzir os impactos ao longo da cadeia, né? E não simplesmente empurrar mais produtos para os clientes. Tem também é da rede da Boticário, no caso. A Quem-Disse Berenice, por exemplo, a Boticário também faz isso, mas eu sei melhor da Quem-Disse Berenice, que ela, por exemplo, tipo assim, o ano passado ela fez uma campanha no qual você podia trocar uma embalagem por um creme. Não precisava ser necessariamente uma embalagem de marca dela, podia ser uma embalagem de produtos de cosméticos de qualquer outra marca, por exemplo, um batom da Avon, qualquer outra marca, você ia lá e trocava, se eu não me engano, foi por um creme dela, entendeu? Ou seja, ela recolheu as embalagens que as pessoas já usou inteira, por exemplo, e trocou por um outro produto, entendeu? Que também é interessante. Por mais que ainda não seja, às vezes, o melhor, tudo mais, porque ainda trocou por uma outra embalagem plástica, por exemplo, mas foi uma forma de recolher, no caso, as embalagens vazias. Então, olha que interessante essa estratégia que você acabou de contar para a gente, né? Veja quantas vantagens ela pode ter de fazer uma promoção como essa. Então, primeiro, que mais consumidores passam a experimentar a marca, porque ela talvez não seja uma das marcas mais conhecidas de todas, então, aceitando embalagens usadas dos mais conhecidos, ela está dando uma amostra do seu produto para um cliente novo, ela está buscando fidelizar um cliente novo. Então, isso já é uma grande vantagem, fazer a marca se tornar mais conhecida. Segundo, ao arrecadar essas embalagens, ela está fazendo dinheiro também, né? Então, ela pode depois utilizar essas embalagens no processo de reciclagem e ter aí, ao menos parte das despesas que ela teve com a entrega desse brinde que você falou, revertidas através da
reciclagem das embalagens recebidas. E terceiro, ela usa um apelo de bom mocismo, né, que a gente costuma dizer. Ela provavelmente usa um argumento do tipo, vamos melhorar o ambiente, vamos reciclar, alguma coisa assim. Então, ela ainda passa uma boa imagem para o consumidor. E tem uma quarta vantagem também, que é ter uma ideia, vamos dizer assim, do market share dela, que é o seguinte: imagina depois que a promoção acabou e eles têm todos os dados dizendo quantas embalagens eles receberam. E aí eles podem fazer uma estatística do tipo assim, quais são os produtos mais trocados, né? Então foi, sei lá, 20% da Avon, 30% da Natura, não sei quantos por cento da marca X, da marca Y, da marca Z. E aí ela consegue ter uma ideia de quantos por cento ela conseguiu penetrar dentro de cada concorrente, né? É uma análise bem interessante que daria para ser feito. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer, Fran? Nossa, literalmente entendi e não tinha nem imaginado por esse lado. Eu só, no caso, sei sobre um exemplo de atrair a clientela, porque até entanto, eu, no caso, sou uma cliente dela atualmente, de um tempo para cá, por conta, inclusive, disso, que, por exemplo, você ia lá, cadastrava o CPF e eles te davam um brinde. Entendeu? Aí, através disso, por causa de um brinde que eles me deram, eu passei a ser uma cliente e, vamos dizer, muito fiel, porque até então eu parei de usar maquiagem de outras marcas para começar a usar só a maquiagem daquela marca. E, especificamente, eu, inclusive, troquei boa parte da minha maquiagem por aquela marca específica, entendeu? E aí, são essas promoções que eles sempre fazem. Cada época eles têm uma coisa diferente e aí eles lançam promoções desse estilo, entendeu? E ela é uma não sei como que fala. Eu sei que ela é alguma coisa com a Boticário. Tipo, ela é da Boticário. Entendeu? Tipo, a marca em si é da Boticário, só muda que com outro nome. Uhum. E você gosta da qualidade dos produtos dessa marca? Então, eu gosto. E, inclusive, teve uma vez que eu fui lá, é que eu não cheguei a pesquisar sobre isso, que a mulher disse que os produtos delas, da marca específica da quem disse, eles não eram testados em animais. Tinha São também sobre... veganos. e também tinha sobre não ter... eu não lembro. Nossa, eu não lembro agora qual o nome da substância química que contém nas outras marcas. Tipo, por exemplo, na Mary Kay, por exemplo, na base dela, é chumbo. Na base da Cádmio, Mary não é? Kay, por exemplo... Hã? Cádmio. Então, ela falou muito sobre o chumbo. Eu não lembro qual que era específico. Que também, no caso, nas outras marcas continham muito chumbo e na marca dela especificamente não continham chumbo. Por exemplo, é uma marca mais cara, só que comparada com outras marcas bate quase o mesmo valor. E aí, quando não se testa em animais, entre outras coisas, acaba, tipo, sendo bom, entendeu? Claro, claro. Então, olha que interessante, né? Ela só pode fazer esse tipo de promoção que você estava falando, lá de trocar a embalagem usada por um produto novo, justamente porque ela fabrica produtos de boa qualidade. Porque vamos imaginar, por exemplo, que o produto dela fosse ruim. Ela ia fazer a troca, mas ela não ia conseguir fidelizar o cliente, porque o cliente ia experimentar o produto uma vez e não ia gostar do cheiro, não ia gostar, enfim, do resultado final do uso daquele produto. Então, ela ia jogar dinheiro fora. Agora, uma outra coisa interessante que a gente pode pensar nisso é o seguinte: ela não é uma marca que faz anúncio na grande mídia. Então, por exemplo, se a gente ligar a televisão na Globo, a gente vai ver propaganda do Boticário e da Natura, por exemplo, que são marcas grandes. Mas a gente não vai ver propaganda da Quem Disse, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Quem Disse não investe em marketing? Não, ao contrário. Quer dizer que, ao invés de gastar com uma propaganda cara na TV, ela prefere fazer um outro tipo de marketing, que é esse marketing do boca a boca que você está falando, né? De dar amostras grátis para as pessoas, que basicamente é isso, né? Quando você troca uma embalagem usada por um produto novo, basicamente você está dando uma amostra grátis de um produto para alguém. Ela prefere, então, ela confia na qualidade do seu produto, dá uma amostra grátis para as pessoas, vai fazendo uma série de pequenas promoções, exatamente com o intuito de fidelizar o cliente. É uma estratégia de marketing bem interessante. Mas nesse caso de marketing, como a amiga acabou de comentar, na verdade, essa empresa ela realmente faz parte do grupo Boticário, que tem 4 marcas, que é o Boticário, a Eudora, Quem Disse Berenice e a The Beauty Box. Então, todas essas marcas são, na verdade,
do Grupo Boticário, que ela faz, na verdade, o Boticário é o carro-chefe, onde ela faz a propaganda forte de marketing, né? E as outras, como ela querendo fazer crescer aos poucos, ela entra com essa segunda linha que ela faz, que é que você acabou de informar, né? Mas é interessante entender isso, porque ela é de uma marca forte. Ela não é uma marca qualquer, só que o consumidor nem sempre sabe disso, né? Sim, E sim. interessante, porque, um exemplo, eu trabalho lá não trabalho dentro, eu trabalho no estacionamento do Vale Sul, eu trabalho na Atento. Aí, um exemplo, ela, quem diz Berenice, é uma loja na teoria nova dentro do Vale Sul. Foi uma loja que, inclusive, começou pequena, que você não via muitos clientes dentro da loja. Conforme ela foi começando essas propagandas, e até mesmo de boca a boca, começou a ficar uma marca cada vez mais famosa, entendeu? Inclusive, até mesmo o próprio Vale Sul. Tem uma época, por exemplo, que ele trocava notas por perfumes lá da Candice Berenice. E ela tá crescendo cada vez mais. Até tanto que, tipo, lá dentro do Vale Sul, acho que é uma marca que vende praticamente muito bem, porque hoje em dia é que o shopping tá fechado, mas quando você passava em frente, era uma loja que do nada, que não tinha ninguém dentro, por ser produtos caros, começou a ter muitos clientes dentro, entendeu? Tipo, as pessoas começaram a ver com outros olhos também. Atraiu clientela. Uhum. Então, isso é uma estratégia relativamente comum, assim, de algumas marcas, de criar marcas filhas que sejam mais baratas, porque aí ela consegue fazer uma coisa que em marketing a gente chama de segmentação de mercado. Então, hoje em dia, os produtos do Boticário, por exemplo, antigamente eles eram bem baratinhos, né? Hoje em dia eles já estão mais caros. Eu diria que os produtos do Boticário são para classe média, assim, talvez, né? E os produtos das outras marcas do Boticário, eu nem conheço essas outras marcas que vocês disseram, mas provavelmente eles têm algum tipo de segmentação de mercado. Um pode estar mais focado no público vegano, um pode estar focado mais no público de classe média alta ou classe média baixa. Pode fazer vários tipos de segmentação, produtos masculinos, produtos femininos. Então, é bem comum. E geralmente quem faz isso justamente são as grandes marcas, porque se elas não fizerem isso, elas acabam perdendo mercado para os concorrentes de pequeno porte, que às vezes começam dominando nichos onde elas não atuam e vão crescendo e se tornam concorrentes de grande porte. Então, é uma estratégia relativamente comum. Oi? Se eu não me Diga engano, lá, Coca-Cola, fala. ela também adota essa estratégia de cobrar mais caro nas retornáveis. Se eu não me engano, você compra a primeira retornável, um pouquinho mais caro, só que aí depois, quando você vai levar essa garrafa para trocar, é no valor mais inferior. Se eu não me engano, ela também utiliza essa estratégia. Porque na verdade você está comprando uma embalagem que é mais cara, né? É isso mesmo. O plástico Oi, desculpa. A Coca-Cola faz isso mesmo. É um valor mais acho que é R$1,50 a mais na primeira compra, depois quando você vai fazer a troca do vasilhame, aí esse R$1,50 já não existe mais, entendeu? Daí sai mais em conta. Cada troca que você faz. Uhum. Legal. Então é isso, pessoas. Legal, nosso papo está rendendo. Vamos voltar lá para o nosso slide. Muito bem, podem ir me interrompendo e falando, eu acho que é bem legal quando acontece isso, galera. Vamos lá, a gente estava falando sobre características da embalagem para logística. E uma última finalidade, né, é alterar a densidade do produto. Isso aqui estava escrito lá no livro de vocês. O que significa alterar a densidade do produto? Significa o seguinte: você usar uma embalagem para concentrar mais o produto. Concentrar facilita a aquisição, transporte e tal. Então, eu tenho visto, por exemplo, que algumas marcas de amaciante e de sabão em pó, elas têm feito umas embalagens um pouco menores do que aquelas grandonas que eram feitas antes, e elas botam lá, concentrada, diluir com uma tampinha de água, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, concentrar, aumentar a quantidade de produto, diminuindo a embalagem. Então, essa é uma forma de você alterar a densidade do produto. E outra forma de alterar, vocês já devem ter ouvido falar dessa estratégia, por exemplo, a questão dos rolos de papel higiênico, que antigamente eles eram vendidos assim, né? Estão vendo meu mouse normalmente,
e depois alguém um dia teve a brilhante ideia, essa foi uma das ideias mais brilhantes mesmo, porque ela é tão simples e ela gerou resultados tão eficientes que é surpreendente ninguém nunca ter pensado nisso antes, que é espremer a embalagem, espremer o rolo de papel higiênico, porque o buraco que tinha dentro lá, na verdade, a empresa estava transportando o ar. Então, quando você espreme, você tira o ar lá de dentro e você consegue transportar uma quantidade maior. Eu peguei essa figura aqui na internet, no site da Neve, que é uma das empresas que fazem isso. Hoje em dia, praticamente todas as empresas estão fazendo, né? Mas nesse site aqui do papel higiênico Neve, eles falam o seguinte, que os rolos compactados utilizam, em média, 13% menos material plástico. Então, como eles comprimem os rolos de papel, a embalagem de 4 rolos que vinha antes, ela precisava de mais plástico para embalar. Quando você comprime aqueles 4 rolos, para os mesmos 4 rolos você usa 13% menos de plástico. Pode parecer pouco, mas se você pensar nas despesas de uma fábrica de papel higiênico, sem dúvida 13% é uma economia muito grande, né? Outra coisa que eles falam é que a compactação também permite transportar mais, 18% mais de produtos. Então, é bastante, né? Eles conseguem, com o mesmo caminhão, agora transportar uma quantidade muito maior de rolos. E aí, como eles usam menos caminhões, como eles transportam mais rolos por caminhão, eles acabam utilizando menos caminhões. E ao utilizar menos caminhões, os caminhões consomem menos combustível. E aí eles têm toda uma história também, né, de sustentabilidade, falando que o simples fato de usar uma embalagem mais apertada, que comprime o rolo, já faz ter uma redução na emissão de CO2 e dos gases de efeito estufa, o que é uma coisa boa, sim, né? Então, eu acho que esse exemplo do papel higiênico, ele é um exemplo bem interessante da densidade do produto. Ao compactar o produto, você tem uma concentração maior de produto e com isso tem uma série de benefícios do ponto de vista logístico, como eu mostrei para vocês. Ok? Bom, com relação às embalagens, a gente pode classificá-las em vários tipos. Tem o que a gente chama de embalagem primária, secundária, terciária e quaternária. Embalagem primária é a garrafinha, por exemplo. Secundária, onde a gente bota a garrafinha. Terciária, o pack de garrafinhas. Quaternária, o lote todo embalado, né? Eu queria mostrar cada um desses vários tipos aqui nos slides a seguir, ok? Bom, então, os nomes técnicos são esses aqui: embalagem de contenção ou embalagem primária, embalagem de apresentação ou embalagem secundária, de comercialização ou terciária, de movimentação ou quaternária, embalagens especiais ou de quinto nível. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa nomenclatura de primária, secundária e terciária, porque isso pode variar um pouco de marca para marca. Eu prefiro dizer o que é a contenção, o que é a apresentação e o que é a comercialização. E eu vou explicar para vocês nos slides a seguir, ok? Bom, embalagem de contenção ou embalagem primária é a embalagem que fica em contato direto com o produto. Então, por exemplo, no caso de uma pasta de dente, o produto é a pasta que está lá dentro do tubo e o tubo é a embalagem. Nesse caso, é a embalagem que está em contato com a pasta, então, por isso, ele é a embalagem de contenção. É a embalagem que contém o produto, tá? Contenção significa a embalagem que contém o produto. E aí pode ser desses dois tipos que a gente estava falando, retornável ou não retornável. Hoje em dia tem uma tendência grande de se investir em embalagens que são retornáveis, principalmente no caso de produtos de baixo valor agregado, ou produtos mais populares, produtos que custam mais barato, certo? Porque o consumidor, nesses produtos, ele busca preço.
Então, nos produtos onde o consumidor busca preço, é mais interessante ter uma embalagem retornável. A pessoa que compra, por exemplo, uma televisão, ela não está preocupada com a embalagem da televisão. Você paga, sei lá, R$2.000, R$3.000, às vezes mais em uma televisão. A pessoa que compra um produto desse preço, ela não está preocupada com a embalagem. Mas a pessoa que compra bebida, por exemplo, tá. Né? Muitas tem um segmento de mercado que compra a bebida mais barata, por exemplo, refrigerante mais barata, cerveja mais barata. Então, para esses produtos, é interessante ter uma opção de vasilhame retornável, ok? O segundo tipo, que é a embalagem secundária ou embalagem de apresentação, a gente chama de apresentação porque é a embalagem que é apresentada para o cliente. Então, aqui botei o mesmo exemplo da pasta de dente, que tem no tubo, e o tubo às vezes é colocado numa caixinha de papelão. Essa caixinha de papelão, basicamente, ela tem a função de informar o consumidor e facilitar o empilhamento, porque é mais difícil você empilhar ou organizar, consolidar lotes de embalagens de tubo, né? Então, basicamente, a função aqui dessa embalagem é trazer algumas informações adicionais para o cliente e facilitar a unitização, que a gente chama, né? Que é a consolidação de lotes. Essa é a embalagem de apresentação. A embalagem de apresentação é aquela que a gente encontra no supermercado. Aí depois tem a embalagem de comercialização. Comercialização porque é comercializada em grandes quantidades. Basicamente, ela contém um lote da embalagem anterior. Então, falando de pasta de dente, estou mostrando aqui para vocês um pack de pasta de dente, onde você tem 12 pastas de dente. Então, quem compra esse lote provavelmente não é um morador residencial. Isso aqui é uma forma de comercialização atacado, né? Que pode ser útil para quem consome pasta de dente em grandes quantidades. Dentistas, consultórios, hospitais, hotéis, etc. Então, essa é a comercialização, a embalagem de comercialização ou terciária. Entende por que é terciária, né? Porque aqui dentro dessa tem outras duas embalagens. Então, dentro desse pack tem a caixinha e dentro da caixinha tem o tubo. E aí tem a embalagem chamada de quaternária. No livro de vocês está escrito errado, por favor, corrijam lá. Não é quartenária, é quaternária, tá? Embalagem quaternária ou embalagem de movimentação. O que é essa embalagem de movimentação? Geralmente são essas caixas de papelão, como está mostrando aqui na figura. E essa embalagem, a finalidade dela é só movimentação mesmo. Aqui no caso dessa figura, é um robô pegando uma caixa dessa e botando no pallet. Vocês estão vendo? O pallet também é um tipo de embalagem, como a gente vai ver a seguir, né? Então, em cima do pallet, a gente tem a caixa de papelão. Dentro da caixa de papelão, a gente pode ter um pack como esse, e aí a caixinha e o tubo, ok? Então, vejam quantos níveis de embalagem a gente tem, por exemplo, em uma simples pasta de dente. Que horas são, gente? 8 horas, beleza, estamos no tempo ainda. E aí tem o que a gente chama de embalagens especiais ou embalagens de quinto nível, que pode ser algum tipo de embalagem que fuja dessa regra que eu falei até agora, desses produtos que eu falei até agora, como, por exemplo, produtos refrigerados, que precisam, sei lá, de um container refrigerado, ou de um caminhão refrigerado, ou que precisam de qualquer outro tipo de embalagem especial, que não essas de apresentação, de comercialização e movimentação que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Aqui, no caso, a gente tem um container refrigerado, e aqui é o motor que mantém o ar-condicionado, né, que mantém o container refrigerado.
Bom, e aí, falando depois do passo seguinte à embalagem, a gente pode falar sobre a unitização, que é justamente isso que eu estava falando lá sobre a pasta de dente. Botei aqui a definição para vocês, né? A unitização é o processo de agrupamento de embalagens em uma única unidade física. Então, unitizar significa criar uma unidade. Eu pego um monte de caixinhas de pasta de dente que estão separadas e monto uma caixa de papelão só e aquilo vira uma unidade. Então, eu unitizei as caixinhas de pasta individualmente em uma única caixa de papelão. Normalmente, a gente se refere a essa expressão, unitização, para grandes quantidades de produtos. E aí a gente tem principalmente esses 4 tipos de estruturas ou equipamentos de unitização que eu vou mostrar para vocês agora. Os pallets, os containers, os slings, também chamado de pré-lingados, e os big bags. Então vamos a eles. O pallet é essa estrutura que geralmente é de madeira ou às vezes de plástico. Agora tem aparecido alguns tipos de plástico. Plástico reciclado, inclusive, é um plástico bem duro, bem resistente, que o pallet é feito para suportar um peso considerável, então o plástico precisa ser um plástico bem resistente, e ele serve para isso, né? Serve para você colocar por exemplo, várias caixas de papelão, como eu mostrei na figura anterior, e aí você passa um plástico bolha em volta disso tudo, ou amarra isso aí, amarra esse conjunto de caixas, e aquilo que era um monte de caixinha pequenininha, acaba virando uma estrutura só no pallet, e o pallet é mais facilmente transportável do que uma porção de caixinha solta. Aqui a gente tem um jacaré, né? Essa estrutura aqui esse equipamento que o cara está puxando é um jacaré manual. Ele tem esse símbolo aqui que é tipo uma alavanca, né? Que ele, conforme ele mexe aqui, esse símbolo pode levantar ou abaixar, e com isso ele consegue pegar uma grande quantidade, um pallet com uma grande quantidade de caixas, uma coisa bem pesada, e transportar com relativa facilidade. Esse aqui é um jacaré que a gente chama de jacaré mecânico, ou paleteira, né? Uma paleteira mecânica, manual, mas tem paleteiras elétricas também, já motorizadas, que aí suportam até uma carga maior. Então, por que ele chama jacaré? Porque ele tem uma coisa que parece uma boca de jacaré assim, que você enfia aqui, encaixa aqui bem nesses dentes aqui do pallet, e isso facilita o transporte, movimentação e armazenagem da carga, certo? Inclusive, ela pode ficar no pallet, né, no armazém logístico, aguardando a expedição. Bom, o segundo tipo de estrutura é o container, que a gente já falou um pouquinho, né? O container, normalmente, ele tem um tamanho padronizado, e dentro de um container eu posso colocar, então, vários pallets, e o container acaba servindo como uma estrutura que unitiza uma sequência de pallets. E aí, por isso que ele pode ser considerado um tipo de embalagem também, né? O pallet pode ser considerado uma estrutura quaternária, onde você tem várias outras unidades de produtos dentro dele. Os slings que eu falei para vocês são essas cintas que vocês estão vendo aqui. Geralmente ele é utilizado para sacaria. Então, arroz, soja, milho, areia, cal, cimento, sei lá, produtos químicos, material que é transportado ensacado, geralmente em navios, ou pode ser também em trens, eventualmente em caminhões também, mas geralmente eles são mais utilizados para transporte em grande quantidade e percurso de grandes distâncias. Então, esses slings ou pré-lingados são esses. Ele tem uma espécie de saco aqui embaixo, com umas alças, tem uns outros também em formato de rede, que depois essa rede se fecha, esses laços aqui, né, essas cordas, elas são puxadas por ganchos, e aí elas são içadas e colocadas no local onde ele vai ser transportado, que pode ser, por exemplo,
um vagão de trem ou o convés de uma embarcação. E por último, essa estrutura aqui chamada Big Bag. Big Bag. Os Big Bags, vocês estão vendo aqui o tamanho dele, Big Bag significa sacola grande. Então, ele é isso mesmo, né? Uma grande sacola. Vejam aqui a comparação com o tamanho do homem que está abrindo um Big Bag vazio. Ele basicamente é uma sacola bem grande que serve para você colocar granéis sólidos. Granéis sólidos é material solto. De novo, pode ser grãos, pode ser areia, pode ser produtos químicos, fertilizantes. Esse aqui é adubo, tá vendo? Esse aqui é para colocar adubo. E aí, esses sacos grandes, depois eles ficam armazenados dessa forma como vocês estão vendo aqui nessa estrutura, e ele tem esses laços aqui em cima, que você também pode amarrar uma corda e puxar com um guincho, com uma roldana, para facilitar o transporte até o equipamento que vai fazer o deslocamento, né, o caminhão, o navio, etc., ou a descida, né, o desembarque desses sacos para o local de armazenagem. Certo? Muito bem. Dúvidas até aqui, pessoas? Volta a câmera aqui para mim. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem? Bom, agora eu queria fazer o seguinte. Eu preciso tomar uma água. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de tomar uma água, eu vou mostrar para vocês a atividade e vou explicar para vocês. E aí a gente resolve como a gente vai fazer. Eu queria dar uma atividade para hoje e queria que vocês me entregassem ainda hoje, pode ser em grupo se vocês quiserem. Deixa eu mostrar qual é a atividade, pessoas. Então é o seguinte, atividade para nota, enviar hoje até às 22 horas para o meu e-mail, podendo ser individual ou em grupo. Esses 3 testes que eu vou passar para vocês, eles são testes procurando relacionar as coisas que a gente discutiu em sala de aula. Então, vou ler os testes para vocês. Primeiro, qual o contexto da embalagem para o consumidor? Uma acomodação de produtos em sacolas plásticas, é um acessório, é uma forma de levar o produto nas mãos, serve como conveniência, apelo de mercado e produção do produto, ou é movimentação de informações? Marca a resposta correta e é isso. Segunda questão, qual o contexto da embalagem para a logística? Veja que é a mesma pergunta aqui de cima, só que aqui eu estou me referindo ao consumidor e aqui eu estou me referindo à logística, ao operador logístico. Então, o contexto da embalagem para a logística é combate à concorrência, redução de custos e agregação de valor, maiores ganhos financeiros, organização, facilidade de manuseio, proteção do produto de comunicação. Qual a alternativa correta? E a terceira e última, a importância e as vantagens das embalagens cada vez mais avançadas são significativas para dos sistemas logísticos. Os desperdícios dos sistemas logísticos, o conceito dos sistemas logísticos, o termo dos sistemas logísticos, a estratégia dos sistemas logísticos ou a produtividade dos sistemas logísticos. Marquem a resposta correta e me mandem. Como é que vocês querem fazer? Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos só para a gente tomar uma água? E aí a gente volta e eu fico aguardando as respostas de vocês? Ou vocês querem já encerrar a aula e vocês se organizam para me mandar esses exercícios ainda hoje? O que fica melhor para vocês? Como que a gente organiza e manda? Opa, peraí, um de cada vez. Quem falou primeiro? Como que a gente vai fazer para marcar as respostas, no caso? Você fala para poder a gente reescrever e te encaminhar foto? Como que... Isso, eu ia dar 3 opções para vocês. Ou você pode dar um print nessa minha tela e aí marcar com algum marca-texto lá no Word e me mandar. Ou você pode tirar uma foto, né, da tela. Esses exercícios também estão no livro. Você pode tirar uma foto do livro, dar um print na tela do livro.
Ou, por último, você pode me mandar só lá no e-mail, número da pergunta, número da resposta, que aí eu já vou entender. Mas eu preciso que você mande seu nome inteiro e seu RA para mim, para eu conseguir atribuir a nota certinho para vocês. Galera, teve gente que fez a prova da semana passada e não colocou nome na prova, vocês acreditam? Me deu um trabalho danado para descobrir quem que era, quem foi o infeliz que fez isso. Né? Por sorte eu consegui. Mas caprichem, botem nome completo e RA, porque Você vocês me coloca de ajudam. novo para eu tirar print? Yes, volta lá. Obrigada. Tá aí. Ô, professor, a Oi. Fernanda está perguntando quantas pessoas no grupo. O que vocês acham? Umas 3, 4 pessoas, tá bom para vocês? Quantas pessoas vocês querem? Então, sei lá. Porque eu vai. Não sei. Façam os mesmos grupos que vocês fizeram. Oi? Olha, sinceramente, eu acho que não é difícil de fazer sozinho. Mas se o pessoal quiser fazer grupo. Sozinho, acho que tá tranquilo de fazer, porque são três questões. Beleza. Como vocês preferirem. Se quiserem fazer em grupo, vai até 5 pessoas no máximo, tá bom? Tá Érico, bom. Oi. A barrinha de... Essa barra de utilitários aí que aparece para mim aqui e pra galera do Teams está atrapalhando de ver, acho que, algumas respostas aí das perguntas. Não tem como você minimizar o PowerPoint aí para poder printar? Tá ficando na frente. Ô, galera, deixa eu dar uma dica para vocês, que nem o professor falou, se você for lá no livro, tá exatamente igual no livro. Eu acho que copiar lá é mais fácil que dar print daqui. Mas para dar... Se vocês quiserem... Se clicar com o mouse fora da tela também, some essa barrinha, porque eu consegui. Quem é do primeiro ADM, eu vou mandar a foto aí no grupo. Aí é só colocar as respostas. Como é que é? Se clicar fora da barra de utilitários, some? Você tem que clicar dentro da tela, mas fora da barra de utilitários. Que aí ela vai sumir. Você põe de novo aí, por favor? Só um minutinho, deixa eu ver qual é a página do livro, eu já falo para vocês. Esses exercícios estão na página... 155, professor, 156. 155 e 156. Vamos voltar lá no slide. Isso. Aqui. Para quem está no grupo de ADM do segundo semestre, a Mariana, eu acho, se eu não errei o nome, mandou lá a foto. Aí não precisa tirar o print que ela já mandou. Maiara, desculpa. Ela já mandou lá o print, a foto. Pode pôr o slide aí, Érico? Não entrou? Peraí. Opa, pensei que tivesse entrado. Desculpa, Vinícius. Vamos lá. Pronto. Apareceu agora? Beleza. Não sumiu, não. Então tá aí. Esses são os 3 testes que eu vou pedir para vocês fazerem. Página 155, 156 do livro. Me mandem ainda hoje, se possível. Se vocês quiserem mandar no grupo, mesmo quem não participou da aula hoje, me mande, porque vai valer pontos. Tá bom? Mais alguns pontinhos aí para contabilizar na nota de vocês. Dúvidas até aqui, pessoas? Agoto. Oi. Eu não consegui tirar o print, não apareceu para mim. Não apareceu para ti. Então, deixa eu colocar aqui de volta. Pronto. E agora, apareceu? Ainda não, ainda tá só o... Agora vai ser. Obrigada. Nada. Eu vou deixar nessa tela aqui mais um pouquinho, tá, galera? Se mais alguém precisar, só mudar. Então, você precisa do RA, do CPF, junto no e-mail? CPF não precisa, só o RA, por favor. Nome completo e o RA. No caso, como é só fazer e te mandar, então pode encerrar a aula? Não, fica aqui que você vai explicar mais alguma coisa.
Não, a aula de hoje era isso. Eu fico à disposição. Eu precisava só tomar um pouquinho de água porque eu estou com a boca seca. Mas se vocês quiserem, eu faço 5 minutos de intervalo e se vocês tiverem dúvida eu retorno ou então a gente encerra por aqui. Para mim tá tranquilo. Só para dúvidas mesmo. Para mim também tá tranquilo. Acho que dá para encerrar, porque acho que a aula foi bem produtiva, para poder, no caso daí, te mandarem as perguntas. É isso. Fechado então, galera? Gente, tem como alguém... O professor, tem como mandar... Vamos verificar que atividade é essa, que eu não faltei nenhuma aula do senhor aí, não. Pode ir lá. Manda... Tá, manda para mim por e-mail. Eu não estou conseguindo lá ainda a atividade, porque não está entrando aqui no AVA. Ah, ok. Tá, mas fica tranquila. A gente vai ter bastante tempo. Se a gente não conseguir resolver isso hoje ou amanhã, a gente resolve a semana que vem. Fica tranquilo que a gente tem um bimestre, tem 2 meses para a gente resolver qualquer pendenga que tiver. Tá bom. Professor, eu queria os slides. Tem como o senhor mandar no grupo, mandar pro representante? Não, eu não tenho contato do representante. Eu posso salvar lá no AVA para vocês? Aí eu coloco na aula de hoje, tá bom? Na aula 3.2, tá bom? Tá bom, obrigado. Beleza, pessoal. Pessoas, é isso então. Juízo para vocês, bons estudos, façam o exercício agora, aproveitem esse espaço que eu estou dando na aula agora. E a gente volta na semana que vem com a nossa programação normal. Valeu, professor. Obrigado, pessoas. Boa noite, bom descanso, bons estudos. Obrigada, professor. Boa noite.